Boa noite, pessoal. Sou o professor Sérgio, eu aula de Biologia no Colégio São Vicente, e nós iremos falar essa semana sobre dor nas costas. Vamos aprender a respeitar a nossa coluna, que é responsável pela sustentação e a movimentação do corpo. A coluna vertebral une delicadeza e resistência ao mesmo tempo. É delicada porque entre suas 33 vértebras passa a medula espinhal, uma estrutura sensível que funciona como um canal de comunicação entre o cérebro e as demais partes do corpo. Ela é resistente porque representa 40% do tamanho do ser humano e proporciona, assim, uma flexibilidade aos movimentos realizados pelo corpo. A coluna é uma estrutura que tem de ser respeitada e utilizada adequadamente, como alerta o Dr. José Goldenberg, autor do livro Coluna, ponto e vírgula, especialista em doenças da coluna vertebral. Segundo o reumatologista, 8 em cada 10 pessoas sofrem ou vão sofrer de dores na coluna ao longo da vida. E isso ocorre porque poucos têm a consciência corporal necessária para manter a postura correta. Amanhã nós vamos falar sobre as dores dessa coluna. Até breve. Colégio São Vicente de Paulo, há 30 anos formando pessoas e construindo vidas. Boa noite, pessoal. Como eu havia dito ontem, hoje nós iremos falar sobre as dores da coluna vertebral. É comum as pessoas queixarem-se de dor na coluna. Elas podem ser consequência de noites mal dormidas, vícios posturais e esforço acima do normal, entre outros. Em geral, são passageiras, mas se forem intensas e repetitivas, merecem a atenção do especialista. Para facilitar a compreensão das dores em suas causas, foram divididas em 3 segmentos correspondentes às partes da coluna. Dor lombar, que é localizada acima do quadril, a dorsal, que é a parte central das costas, e a cervical, que fica entre a cabeça e o tronco. A dor lombar está entre as dores que mais acometem o ser humano, perdendo apenas para a cefaleia, que é a dor de cabeça. Atinge 80% da população adulta com menos de 45 anos. É uma dor chamada de lombalgia. Afeta a coluna lombar e não é uma doença, mas um sintoma que pode ter mais de 50 causas diferentes. A dor dorsal é o menos frequente, apresenta características próprias. Essa dor acomete a região torácica, a região posterior às costas. E a dor cervical? Boa noite, pessoal. Então, existem alguns fatores de risco que podem colaborar para causar as dores na nossa coluna vertebral, como, por exemplo, o excesso de peso. É o maior inimigo da coluna. Ao aumentar 10 quilos de um peso adequado, o risco para a coluna aumenta em 25%. Apoiar bolsas ou sacolas pesadas em um só lado do corpo pode agravar as dores na coluna. Na verdade, você acaba andando torto. Outro fator é o sedentarismo. A coluna agradece a prática de exercícios. Vários fatores fazem das atividades físicas grandes colaboradoras do corpo. Entre elas, o fortalecimento muscular, o aumento da flexibilidade, a melhora da irrigação sanguínea, as fibras musculares da região dorsal. O cigarro é um grande inimigo. Tem substâncias que prejudicam a circulação sanguínea. A menor irrigação dos vasos nos discos vertebrais que protegem a coluna. Faz com que esses percam essa maleabilidade. Como sua função é absorver os impactos que a coluna sofre no dia a dia, é como se ficássemos sem o nosso amortecedor natural. A idade é o único fator de risco que não pode ser alterado. As pessoas com mais de 60 anos têm mais chances de sofrerem de dores na coluna. O que pode ser feito é desenvolver a consciência corporal ao longo da vida. E a nossa falta de consciência corporal. Saber como levantar da cadeira, como levantar da cama, como sentar-se adequadamente, como vestir-se e até mesmo como escovar os dentes e cortar os alimentos faz parte da nossa consciência corporal. Para lavar a louça, por exemplo, nós fazemos o quê? Nos abaixamos e ficamos com dor nas costas no final do dia. E essa reeducação postural
Adotar hábitos de vida saudáveis, como praticar atividades físicas, manter o peso adequado e não fumar, colaboram para a saúde da coluna. Entretanto, boa parte das dores é causada por problemas de postura incorreta e, nesses casos, além de hábitos saudáveis, é preciso se valer da reeducação postural. Colégio São Vicente de Paulo, há 30 anos formando pessoas e construindo vida. Boa noite, pessoal. E aqui eu fiz uma pesquisa e vou trazer para vocês algumas dicas dos especialistas em coluna do Hospital Albert Einstein. Como, por exemplo, sentar-se com conforto, apoie as costas no encosto da cadeira de maneira que os joelhos fiquem acima do nível do quadril e os pés fiquem bem apoiados no chão. Se possível, use ainda apoio para os pés e prefira cadeiras com braços, pois não forçam a coluna e facilitam o ato de levantar dessa cadeira. A divisão do peso. Na hora de carregar bolsas, malas e pacotes, divida o peso igualmente nos dois lados do corpo. Levar tudo apenas de um dos lados pode trazer complicações e dores para a coluna. O levantamento de objetos. Para levantar qualquer objeto do chão, dobre os joelhos, fique de cócoras. Assim, o peso será absorvido pelos músculos das pernas e não pela coluna vertebral. Jamais curve apenas as costas para alcançar e levantar qualquer objeto, mesmo aqueles que sejam mais leves. Entrar e sair do carro. Tanto para entrar como para sair do automóvel, fique sentado, gire as pernas e o tronco ao mesmo tempo. Para dentro, ao entrar, para fora, ao sair do veículo. É importante evitar torcer as costas. O máximo alcance, ou seja, use o banco ou escada sempre que o objeto estiver numa altura acima de sua cabeça. Nunca estique as pernas e nem force a coluna para alcançar o que deseja. Principalmente aquele armário que está lá em cima, você, dona de casa, vai acabar esticando as pernas, vai acabar machucando a sua coluna. Ok? Amanhã nós continuamos. Colégio São Vicente de Paulo, há 30 anos formando pessoas e construindo vida. Olá, boa noite. Vamos continuar com algumas dicas dos nossos especialistas lá do Hospital do Albert Einstein. Bem vestido. O que quer dizer bem vestido? Vista suas roupas sentado. Sua coluna agradece. Calçar meias e sapatos e mesmo vestir uma calça em pé, dobrando-se para frente, pode causar dores nas costas e na região lombar, devido à torção que a coluna precisa realizar. E ainda, é comum utilizar e até buscar analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, quando se trata de dor nas costas. Muitas vezes, um desses medicamentos pode bastar para conter a dor. Entretanto, o indicado é sempre procurar um especialista. A dor pode esconder algum problema mais sério e, em todos os casos, descobrir sua origem é fundamental para o agravamento dessa condição. As pessoas são muito mal orientadas em relação à coluna vertebral e seus problemas não sabem como se cuidar. Um trabalho de conscientização, que é isso que o colégio procura fazer, que é isso que nós estamos tentando fazer com vocês, é fazer com que as pessoas entendam a importância de não se conter só em fazer a dor parar no momento de crise. Muitos pacientes tomam um remédio e, ao melhorar, não voltam para fazer o tratamento, que em alguns casos requer o acompanhamento de equipes especializadas em coluna e, consequentemente, na sua reabilitação. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Isso aí é um programa que nós vamos fazendo com relação ao São Vicente para dar algumas dicas de saúde para vocês. Tchau e até a próxima. Colégio São Vicente de Paulo, há 30 anos formando pessoas e construindo